O Senado Federal, aquela encenação grosseira. Os bebês são almas inocentes. Filho é uma escolha. Filho não é uma imposição. Eles jogam sujo porque são abortistas. Nós não somos objeto. Criança não é mãe. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Monstros são os corruptos, sempre a fogueira, o pau de arara ou a cruz. Passa pano para estuprador. Isto é barbárie. Primeiro que ninguém pediu a opinião da OAB. Traumas para o resto da vida. PL do estupro. É o PL da vida. Castração química do estuprador. Castração biológica. Quem fez esse PL não gosta de mulher. Vá matar um filhote de uma baleia que a confusão é grande. É pela vida das mulheres. Seus irresponsáveis! Com a pauta do plenário priorizando temas de consenso, o grande debate que centralizou as atenções na Câmara esta semana foi em torno da proposta que equipara o aborto realizado a partir da 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro. O projeto de lei teve a urgência aprovada na semana passada, mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, informou em pronunciamento que o texto só irá a plenário no segundo semestre do ano. Eu sempre falo, senhor presidente, que filho é uma escolha, filho não é uma imposição. E a semana passada nós tivemos uma votação aqui que faz imposições. Eu ouvi há pouco dizer que é fake news quando falam que uma menina estuprada poderá ser condenada caso passe de 22 semanas, o que hoje é permitido por lei, passe de 22 semanas e ela interrompa a gravidez. Não é fake news, está no projeto. Aliás, eu vi o autor do projeto dizendo que ela vai para uma casa de recuperação. Se ela tiver mais de 18 anos, ela pode pegar até 20 anos de cadeia, quando o estuprador pega 12. Só vai se proibir depois da 22ª semana, quando o bebê já tem viabilidade fetal. Muitas crianças, milhares de crianças estão aí vivas. A minha assessora é um exemplo disso. Foi abandonada pela mãe, graças a Deus não foi abortada. E aí eles ficam com essa mentira, dizendo que nós vamos prender as mulheres e as crianças que não sabiam que estava grávida. Mentira, porque está lá na lei também, que o juiz, dependendo da circunstância, do fato, entre elas, uma criança que não sabe que está grávida, uma senhora adulta, obesa que não sabe que está grávida, nesse caso o juiz não aplica a pena, mas eles mentem, eles jogam sujo, porque são abortistas. Será que alguém nessa casa, fora as mulheres, tem noção do que é para uma mulher abortar? Não vou falar do estupro ainda não, deputado. Será que alguém consegue perceber? Eu sofri 2, por isso que eu estou dizendo. Já é a maior pena que uma mulher pode receber é ter que abortar. Bom, aí vamos lá. A mulher estuprada. Quem é essa mulher que é estuprada? A mulher é menina. Não, mas Laura, é só medidas socioeducativas. Alguém tem noção do que é medida socioeducativa nesse país? O presidente Lula, quando dá uma declaração dessa, que monstro vai sair do ventre dessa menina, quer dizer que filhos de pessoas ruins serão ruins? Quer dizer que filhos de pessoas boas serão boas? Não é assim. A gente conhece filhos de pessoas boas que são ruins, filhas de pessoas ruins que são boas. Acaba qualquer diálogo com uma pessoa que bota o seu jogo político na frente da verdade e de um sentimento bom. Esta casa cometeu um grande equívoco com todas as mulheres brasileiras quando na semana que vem pautou esse PL que, na minha visão, passa pano para estuprador. Queria ver se fosse a filha de um dos nossos colegas deputados, se fosse estuprada, violentada, violada. Eu queria parabenizar as mulheres brasileiras que se mobilizaram para esse absurdo desse projeto que prevê uma grande injustiça, é o PL 1904. Eu, como cristão, como pai, a mesma hombridade que tiveram para pautar esse projeto, quero que tenham a hombridade para tirar esse projeto da pauta, porque ele é um absurdo,
ela é uma afronta às mulheres brasileiras. Monstros são os corruptos que roubam o dinheiro público. Monstros são os latrocidas. Monstro é o criminoso. Eu defendo a vida, senhor presidente, e continuarei defendendo a vida aqui enquanto estiver no mandato. Qualquer bebê, qualquer criança que nasça, tem o direito de ser assistido e protegido pelo Estado. Então, nós iremos lutar até o final para proteger os bebês e as crianças brasileiras. A pergunta que eu faço é: se mulheres nas nossas igrejas, por exemplo, chegarem no gabinete pastoral, porque pesquisas apontam que mulheres católicas e evangélicas também fazem aborto, o que essas lideranças vão fazer? Pegar essas mulheres e levá-las à delegacia para poder condená-las até 20 anos de prisão? Do ponto de vista pastoral, isso não faz sentido. Do ponto de vista constitucional, isso fere a dignidade da pessoa humana. O fundamentalismo religioso não tem freio e o destino dele é sempre a fogueira, o pau de arara ou a cruz. Apoie o PL 1904, seus irresponsáveis. Nós pensamos na vida, queremos vida e não morte. Esse PL retira direito das mulheres, retira o direito das meninas vítimas de abuso sexual e de estupro de se defenderem. Esse PL diz para uma menina que foi estuprada: ou tu vai ser mãe de um filho do teu estuprador, ou tu é assassina, e tu vai para a prisão, 20 anos de prisão. É isso. Quem fez esse PL não gosta de mulher, odeia mulher. Não tem respeito por nós mulheres, muito menos por suas filhas, pelas crianças desse país que são vítimas de abuso, estupro permanentemente. Permanentemente, e a gente não vê esses homens que não gostam de mulheres reagirem como deveriam reagir em relação aos abusadores, os estupradores. Os defensores do aborto começaram a bradar que há uma pena maior para a mulher vítima de violência sexual do que contra aquele que a estuprou. Isto é uma mentira. Peço, para começo dessa nossa discussão, o estupro está listado como crime hediondo, mesmo quando praticado com violência presumida, e a pena será cumprida no regime integralmente fechado, vedada a sua progressão. O homicídio simples só será hediondo se praticado com atividade típica de grupo de extermínio, o que não é o caso da situação do aborto. Muitos, de forma hipócrita, usam os microfones deste parlamento para dizer que defendem a vida, mas não estão preocupados com a vida de crianças de 9, 8, 10 anos de idade que terão que levar adiante uma gravidez fruto da violência, fruto do estupro. Isto é barbárie, isto é ódio, isto é crime. O PL 1904 é um PL equilibrado, moderado, que apenas coloca um limite de 22 semanas, 5 meses, para justamente pensar na saúde da mulher, na saúde mental, inclusive, da mulher, que quanto mais avançada a gravidez, há riscos psicológicos de traumas profundos na vida dessa mulher. Sem contar que ninguém está falando no bebê, na vida do bebê, dentro do ventre. Ninguém está falando. Quero mostrar aqui uma coisa para vocês que me chocou muito hoje. Aqui, ó, OAB diz que PL do aborto é flagrantemente inconstitucional e atroz. Primeiro que ninguém pediu a opinião da OAB. Eu quero parabenizar a coragem de uma deputada que é pastora no Pará, que recuou, claramente entendendo, inclusive dizendo que foi enganada, porque entendia que o debate era sobre o aborto e não era sobre o aborto, não era sobre equilíbrio, não era sobre moderação, não era sobre saúde mental das mulheres, pelo contrário, era classificar as mulheres como homicida, colocar uma menina de 13, 14 anos dentro das fundações de adolescentes e gerando, pelo contrário, um problema muito mais grave. Eu quero parabenizar o nosso presidente Arthur Lira por ser um homem que cumpre palavras e dizer a ele que a comunidade evangélica nacional, a comunidade católica nacional
E os espíritas de todo o Brasil estão do lado dele, porque a vida precisa ser protegida desde a sua concepção. Eu vou definir essa questão do PL 1904 assim: se com 22 semanas o bebê sobrevive fora da barriga da mãe, por que matá-lo para depois retirá-lo? Não seria melhor retirá-lo e colocá-lo para adoção? Aí sim, eu preservo a vida da mãe e preservo a vida do bebê. Segundo, é fato sabido da psicologia que a mãe que permite o aborto, ela tem traumas para o resto da vida. Então, a fórmula que eu coloquei protege a mãe e o bebê, que não ficará com traumas. A maioria das situações de gravidez em meninas com menos de 15 anos está ligada à violência, ao abuso sexual, aos casamentos informais ou uniões precoces forçados, de acordo com o Fundo de População das Nações Unidas. De acordo com o estudo Tirando o Véu, da Plan Internacional, publicado em 2019, que aprofunda o entendimento sobre o casamento infantil no país, o Brasil é a 4ª nação com maior número de casamentos infantis no mundo, atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria. O problema é pegar uma criança que está desenvolvendo, começa a desenvolver plenamente o cérebro e a sistolia fetal, dar uma injeção que não se usa nem em sacrifício de animais, nem em pena de morte, pela violência, e fazer com que um feto sofra dessa maneira. Nisso eu sou contra, mas respeito a lei, e a lei diz que, em caso de estupro, é permitido o aborto. Este projeto não trata de assistolia. Esse projeto não fala de instrumentos do aborto legal. O que esse projeto faz é equiparar o aborto ao homicídio, elevando a pena a 20 anos e trazendo novamente o aborto por estupro para a ilegalidade. Nós estamos para trás da década de 40 do século passado com esse projeto. E a reação que se deu é uma reação bonita, justa, generosa, pela legalidade e pela defesa das mulheres e contra o estuprador, porque esse projeto, de fato, favorece o estuprador. Nesse sentido, chamamos todas esse projeto de PL do estuprador, PL do estupro. Ora, se fosse vá matar um filhote de uma baleia, que a confusão é grande, a penalidade é grande, é cadeia para muitos anos. Se tocar no mico-leão dourado, se tocar no papagaio, seja quem for, é muita pena, mas criança pode matar. Porque é uma conquista. Que conquista de matar gente? Meu presidente Marco Feliciano. Que conquista é essa de se matar crianças na justificativa de direitos conseguidos por lutas feministas? Isso é algo extremamente diabólico, perverso, cruel. Não dá para encaixar dentro do conceito de pessoas. Sabemos bem quem sofre, sabemos bem quem morre, sabemos bem quem é penalizado. E é por isso que esta feminista, agora ocupando esse espaço aqui no Congresso Nacional, luta e lutará contra essa barbárie. É pela vida das mulheres. E como gritaram as ruas nesses últimos dias, nem presa, nem morta, é pela vida das mulheres. Eu não vi a esquerda até agora querer pautar um projeto para aumentar a pena do estupro, para querer punição mais rigorosa ou a castração química do estuprador. Nós defendemos isso. Nós defendemos que o estuprador pague rigorosamente e com mais rigor da lei por esse crime. Mas a outra vítima nesses casos, não só a mulher que foi vítima do estupro, mas também o bebê que está no ventre dessa mulher. Nós não podemos dar uma pena a esse bebê inocente maior do que a pena do estuprador, que é a pena de morte. Apenas para comunicar a minha querida deputada presidente Carol, que nós temos uma PEC desde 2017, tornando o crime de estupro imprescritível e inafiançável. Infelizmente, não temos a comissão composta, mas esse trabalho eu já fiz, deputada, em outros momentos. O crime de estupro contra crianças aumentou em 73%, senhor presidente. 73%.
Houve ontem um caso que mostra a falta que faz uma lei de minha autoria, que é a Lei 14.069 ser respeitada, ser implementada, porque é a lei que criou o Cadastro Nacional dos Condenados por Estupro. Esta lei já tem 4 anos, já vai fazer 5 anos, e essa lei ainda não foi implementada na sua plenitude. Ontem foi vítima de estupro a Ana Paula, moradora aqui de Brasília, com apenas 15 anos de idade. Foi estuprada e foi morta com pedrada, morta com pedrada pelo estuprador, conhecido pela alcunha de seu Risadinha. A cada 8 minutos acontece um estupro nesse país. É uma menina, é uma mulher que tem a sua liberdade sexual violada, muitas vezes pelos próprios pais, pelos próprios membros da família. E nós não estamos discutindo isso. Existe um pacote antifeminicídio nessa casa, tramitando, e está lá com o presidente, com regime de urgência assinado para vir a plenário. Por que ele não veio aqui para a nossa discussão, para a nossa votação? Querem pegar essas pautas ditas morais e transformar elas em ordem do dia, de forma rasa, superficial, descontextualizada e que ainda atinge diretamente direitos duramente conquistados. Veja só, o PL 1904, que é o PL, na verdade, que beneficia o estuprador, o pedófilo, trata-se de um direito assegurado em 1940, que eles estão agora resgatando isso para retroceder no direito das mulheres. Hoje eu vi um presidente perder o bom senso. Em entrevista, hoje, em várias rádios do país, o presidente Lula chamou bebês de monstro por serem frutos de estupro. Os bebês são almas inocentes. Eu queria destacar o papel da militância feminina no Brasil, em cada cidade, principalmente nas capitais. Queria destacar aqui o papel das mulheres. Ontem, terça-feira, em frente à Câmara Municipal de Maceió, protestando contra o projeto, o PL dos estupradores. Uma luta importante de um projeto equivocado, num momento errado, que uma jovem, uma garota que é estrupada, ela pode ter uma penalidade maior do que o estuprador. E foi essa pressão que fez com que o presidente da casa retirasse o projeto. Outro absurdo, senhor presidente, é ver a extrema esquerda, deputados do PT, do PSOL, partidos da extrema esquerda, intitularem esse PL como PL em defesa do estupro, intitularem que deputados que apoiam esse projeto de lei 1904, que é o PL da vida, seriam apoiadores de estupradores. Vejam só, esse tipo de ataque nós temos que ouvir por parte de deputados que sempre defenderam, sempre foram contra o aumento de pena para criminosos, são contra a castração química para estupradores, defendem o desencarceramento de bandidos, entre eles estupradores. Em vez de perder o nosso tempo aqui num debate tão atrasado, que é o debate sobre o corpo das mulheres, sobre o controle do corpo das mulheres, a gente deveria estar debatendo o controle dos estupradores. A gente não tem legislação, por exemplo, que fale sobre o controle do corpo, dos corpos dos homens, mas a gente tem que falar da importância de não olharmos mais as mulheres nessa sociedade como objeto. Nós não somos objeto. Os nossos corpos não têm mais que ser olhados e vigiados dessa forma. Mas, dizem eles, a penalidade é maior que a do estuprador. É claro, esse é um problema legal. E por quê? Porque o estupro no nosso país gera uma pena, atenção, de 8 a 10 anos de prisão. Já o homicídio começa a partir daí e vai até o limite da prisão, do tempo de prisão máxima no Brasil.
O que nós temos é que corrigir isto. Estuprador tem que ficar na cadeia mais tempo. Eu defendo, na verdade, a castração biológica. Ele não tem direito a permanecer com órgão genital. Mas a mesma esquerda que diz, a mesma extrema esquerda, que diz defender as mulheres violentadas, não topa que o estuprador tenha até castração química. Não pode ter. Coitadinho, ele merece mais uma chance. Infelizmente, o caso da menina de 10 anos que precisou de atendimento médico e sua família foi perseguida por um tal movimento pró-vida que tentou invadir um hospital, foi do meu estado do Espírito Santo, o que me envergonha muito. Ter uma família toda, e principalmente uma criança vítima de abuso sexual, procurar atendimento e simplesmente pessoas ignorantes fazerem esse tipo de manifestação que só traz mais dor e, principalmente, uma divisão absurda por não aceitarem as meninas e mulheres com seus direitos. Precisamos colocar cada um no seu devido lugar, mas não podemos permitir que crianças inocentes, bebês, percam suas vidas porque estão sendo condenados à morte, enquanto que quem fez o mal de verdade está aí andando livre e solto. Monstro, como foi falado aí por algumas pessoas, monstro é quem cometeu o crime, e não essa criança inocente. Essa criança inocente é um anjo, e que precisamos protegê-la. O que nós vimos no Senado Federal, aquela encenação grosseira, macabra que foi feita, hoje foi contestada por uma senadora, até que eu não tenho tanta identidade, Soraya Tronic, mas eu quero cumprimentá-la, porque ela perguntou se aquela performance deles, aquela senhora, toparia também fazer a performance da menina estuprada. É desumano. E simplesmente eles fingem que o bebê não existe. E eu pergunto, sinceramente, como que aquele bebê vai ser retirado do ventre daquela mulher? Para que matar para depois tirar? Se ela pode passar por um parto sem ter que passar por essas consequências nefastas advindas desse procedimento, que é uma tortura. Então é uma questão, gente, de racionalidade. Estão demonizando o projeto. Criança não é mãe. Veja, uma coisa é mãe, outra coisa é a maternidade. Na terça-feira, o plenário da Câmara aprovou por consenso um protocolo firmado com a Organização Mundial do Turismo, OMT, que dispõe sobre a contribuição anual de $5 milhões no período de 2024 a 2026, que o Brasil terá de pagar à OMT, porque ela vai abrir um escritório regional para as Américas no Rio de Janeiro. O projeto de decreto legislativo agora segue para o Senado. A contribuição de $5 milhões, que ora busca se aprovar, na esteira do que já foi aprovado por essa casa, do acordo de implementação do escritório, que de nada vai valer se a gente não aprovar agora a contribuição financeira. Já aprovamos o escritório, na ocasião a gente já mencionou da contribuição e esta casa foi completamente favorável à implementação do escritório. Portanto, não tem sentido que a gente não aprove agora a implementação por meio da contribuição financeira. A contribuição do Brasil corresponderá a $5 milhões americanos. Nós temos visto uma ordem mundial há muito tempo hegemonizada pelo dólar e com a financiarização do capital no mundo, esse peso do dólar aumentou e muitas economias periféricas, como a nossa, vivem submetidos a esse imperialismo da finança dolarizada. E a política de altos juros no Brasil, que o Banco Central, nada autônomo, comprometido com interesses, inclusive políticos, implementa, é muito negativa, mas vai na direção contrária disso. Por outro lado, o aspecto positivo é o reconhecimento nosso sobre a importância do turismo no mundo. A OMT precisa todo o apoio e dar o apoio ao Brasil, porque nós somos um país onde o recorde de turistas estrangeiros foi 6,5 milhões. 6 milhões de turistas
6 milhões e meio no ano recorde. Pasmem, enquanto o Uruguai, que tem 3 milhões e meio de habitantes, traz 4 milhões por ano de turistas estrangeiros ou mais. Imagine essa proporção no Brasil. Teríamos aqui de turistas, se fôssemos equiparados ao Uruguai, teríamos 250 milhões de turistas no país. Quer dizer o quê? Nosso turismo não existe. Nosso turismo nunca foi valorizado. Está escrito aqui na mensagem, para ser implementado, vai ser destinado o valor de 5 milhões de dólares por ano, pago no primeiro semestre do ano vigente. Ou seja, esse ano 5 milhões de dólares, o ano que vem, 2025, 5 milhões de dólares, no outro ano, 26, 5 milhões de dólares, e no ano de 2027, o último ano, mais 5 milhões de dólares. O dólar já está a R$6. Vamos fazer uma conta por alto e por cima. 6 vezes 5, 30. 30 bilhões de dólares por ano. Aliás, de reais por ano. É bastante dinheiro. É bom para o turismo? É. Mas no Rio, só para o Rio de Janeiro. Nós queremos para o Rio Grande do Sul, para Gramado, para Bento, Canela, Garibaldi. Nós queremos para o nosso chão. O Rio Grande que está sofrendo. Os deputados aprovaram também o projeto de lei que estabelece regras sobre adiamentos e cancelamentos de serviços, reservas e eventos como shows e espetáculos no Rio Grande do Sul, em razão dos desastres naturais. A proposta segue para a sanção presidencial. Tivemos microexplosões na cidade de São Luís Gonzaga, que atingiu mais de 1.000 casas, uma microexplosão, que é um evento meteorológico extremo e, por óbvio, atingiu de novo as pessoas. Tivemos risco de deslizamento em estradas da serra, tivemos chuvas em várias regiões do nosso estado e falava agora para o deputado que me perguntou que os bairros populares, como Sarandi, Ilhas, Humaitá, no caso de Porto Alegre, não só se demorou enormemente para baixar a água, mais do que os 30 dias, 40 dias, etc., nós ainda temos em muitos bairros, tanto de Porto Alegre como da região metropolitana, verdadeiros escombros. Um cenário como se de guerra fosse, porque são os móveis das pessoas, né, que foram atingidos, contaminados, evidentemente, por toda aquela lama, água tóxica, verdadeiros redutos de leptospirose. O Rio Grande do Sul, em 2023, foi o terceiro estado da unidade da federação que proporcionou o maior número de ingresso de turistas estrangeiros no território nacional. A participação do setor no PIB gaúcho, na faixa de 8%, mas também tem uma participação muito importante no PIB nacional. Então, esse projeto de lei, ele trará a segurança jurídica na relação do consumidor com as empresas prestadoras do serviço do turismo e como também trará um efeito garantidor para a manutenção de emprego. Apenas registrar que o turismo, ele tem sim o seu prejuízo, precisa do seu apoio, por causa da calamidade, mas além de oferecer para as pessoas espaços de lazer, de entretenimento, de cultura, ele é profundamente gerador de renda, possibilidade de trabalho para as pessoas, dá emprego, ajuda na economia. A princípio ali de 30 dias, agora o Senado ampliou esse prazo para 6 meses a partir da decretação do estado de calamidade, então isso deu um fôlego e a relatora acatou essa medida que eu acho salutar, fundamental e positiva. Com isso nós melhoramos o projeto. E o fundamental é que essa proposta dá um alento para as empresas, primeiro que elas têm um prazo para devolver, e que neste prazo provavelmente a empresa se reorganiza e ela faz o show. E em fazendo o show, não precisa devolver. O show tem que continuar. Esse projeto ele tem uma importância fundamental.
porque ele é dirigido especificamente para o setor da cultura e do turismo, setores que foram prejudicados na pandemia, agora que começavam a se recuperar, foram prejudicados com as enchentes de 2023 no Rio Grande do Sul e agora duramente impactado o setor de turismo e de cultura. Então, quero agradecer aqui, mais uma vez, a todos e a todas que contribuíram. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Hoje, 18 de junho, nós celebramos aí o Dia Mundial do Orgulho Autista. É uma data essencial para reconhecer e valorizar a singularidade das pessoas autistas em nossa sociedade. Este é um momento para promover a inclusão, de combater o preconceito e celebrar a diversidade.